Agora a gente vai começar a ter um pouquinho de prática, mas ainda dentro da teoria da caligrafia. Nessa aula eu vou apresentar as principais ferramentas, os principais materiais que nós usamos na caligrafia artística, sejam as ferramentas, as tintas e falar um pouco sobre papel. Para começar, eu vou mostrar algumas das principais ferramentas que eu uso no meu dia a dia ou nos trabalhos de caligrafia que eu desenvolvo. A primeira delas é a madeira balsa, que é uma ferramenta alternativa. Ela não é uma ferramenta específica de caligrafia, mas é uma ferramenta improvisada. A madeira balsa é uma madeira usada em aeromodelismo e alguns projetos assim, que você encontra tanto em papelaria quanto em lojas especializadas. E a gente fazendo um pequeno corte transversal na ponta dela, é possível usá-la para fazer caligrafia. A vantagem é que ela é um material muito barato, que você pode fazer ela do tamanho que você quiser e ela dá uma pequena textura no texto que dá um acabamento bem legal. A desvantagem é que ela é bem ruim de pegar por ser uma ferramenta retangular, meio quadradinha, e isso não é nem um pouco anatômico. Então você pode perceber que o traço dela tem uma certa textura quando a gente escreve, e à medida que a tinta vai acabando, ela vai dando essa texturinha da própria madeira. Então, para quem quer esse tipo de trabalho, é um material adequado, recomendado e de baixíssimo custo. Um segundo tipo de material, que também é uma ferramenta improvisada, é a chamada cola pen. A cola pen nada mais é do que uma ferramenta feita de materiais recicláveis, seja uma lata de alumínio para fazer a ponta, uma haste de madeira, um palitinho de churrasco, um lápis velho, alguma coisa nesse sentido, e uma fita que vai unir as duas coisas, a ponta de metal com o cabo de madeira. É uma ferramenta que não dá tanta textura no papel, pela ponta de metal ser uniforme, e que ela absorve relativamente bem a tinta. Então também é um material de muito baixo custo para quem quiser fazer algo mais improvisado ou algo mais artesanal, mas ainda assim que dá um acabamento relativamente bom e é possível de fazer trabalhos profissionais usando um material desse. Um terceiro tipo de material é o cálamo. O cálamo nada mais é do que uma haste de bambu de verdade, e a gente pega esse bambu e faz um corte transversal na ponta dele para ele ficar com a ponta achatada, que isso que vai dar o traço da caligrafia que a gente quer usar. Então é um material que tem um custo praticamente zero, dependendo de onde você morar e se você encontrar ele em parque ou achar na rua. E é uma ferramenta difícil de usar em um certo sentido, porque ela não absorve muita tinta, então a gente precisa ficar constantemente molhando na tinta e escrevendo, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que tem um custo praticamente zero e que dá um acabamento muito legal também por ter a textura da madeira. Então, como vocês podem perceber, a tinta acaba bastante rápido nela. O último traço já está bem fraquinho e já está bem mais fino que esse primeiro traço, porque a tinta vai acabando. Então a gente tem que ficar constantemente molhando na tinta e escrevendo, o que dá um pouco de trabalho, mas que dá um caráter artístico bem legal para os nossos projetos, para aquilo que a gente está fazendo. Um outro material que não é tanto usado, embora seja um dos materiais mais tradicionais, é a pena caligráfica de metal, que é uma pena que simula as penas caligráficas que eram usadas muito antigamente de ponta de pena de ave, coisas do tipo, e que tem essa pontinha de metal. E qual que é a desvantagem dessa ferramenta, ou por que ela não é tão utilizada? Porque ela tem um grau de complexidade muito grande. Não é qualquer tipo de tinta que dá para utilizar, ela exige um nível técnico e um nível de conhecimento muito grande para você conseguir dosar a pressão, para você conseguir fazer as formas da forma mais adequada. E ela tem um problema que é a variação de tamanho. Ela praticamente não tem variação de tamanho. As pontas geralmente são pequenas e variam milímetros de um tipo de ponta para outra. As pontas elas são substituíveis, então a gente pode usar uma mesma haste, um mesmo cabo e substituir as pontas. Para esse tipo de ferramenta, não é possível utilizar essa tinta que eu estou utilizando, que é uma tinta de aquarela, porque ela é muito líquida, muito rala, vamos assim dizer, e para usar nesse tipo de pena, na pena caligráfica de metal, é necessário que seja uma tinta mais espessa, mais densa,
como um guache ou nanquim. Então não vai ser possível demonstrar, mas ela é uma ferramenta que é muito difícil de ser usada e que boa parte das pessoas não utilizam. Um outro tipo de material, que é o material que eu mais uso habitualmente, são os pincéis tradicionais de cerda, como esse pincel, por exemplo, que é um pincel que a gente encontra em papelaria, que é um pincel comum com a ponta dele chata, a ponta quadrada e de cerdas comuns, assim. A vantagem do pincel é que ele tem um custo baixo, dependendo da marca, dependendo da qualidade do material, e que ele absorve uma quantidade relativamente boa de tinta. E ele tem a própria textura das cerdas, que dá à caligrafia um aspecto mais artístico e dá um acabamento bem interessante. Uma pergunta que as pessoas normalmente fazem é: qual é o melhor pincel, ou qual a melhor marca, coisas do tipo. Eu não tenho uma marca ou um pincel específico de preferência. O que é sempre importante observar é que as cerdas sejam bastante macias e que elas sejam o mais uniforme possível, porque tem alguns pincéis que as cerdas são duras e isso prejudica muito para a caligrafia e elas não têm muita uniformidade. Então as cerdas são um pouco abertas ou um pouco entrelaçadas assim. Isso prejudica bastante porque a gente não consegue dar para a caligrafia um bom acabamento. Então a regra básica é que as cerdas sejam macias e sejam o mais uniforme e o mais fina possível. Uma dica ainda dentro dos pincéis, e que não é muito usual da gente encontrar isso em algum livro, coisa do tipo, mas que eu acho bastante interessante de comentar, é que a gente não precisa usar exclusivamente pincéis de arte ou pincéis encontrados em papelaria. Esse pincel aqui, por exemplo, ele é um pincel de maquiagem, então é uma ferramenta muito alternativa e muito diferente do que habitualmente as pessoas usam, mas a vantagem dele é que, como eu falei anteriormente, ele tem os requisitos necessários para a caligrafia. As cerdas são muito macias, muito uniformes e o custo dele não é alto, inclusive até mais barato que um pincel comum de papelaria. E o resultado, se a gente for observar, é praticamente o mesmo, ou dependendo do caso, até melhor do que o resultado de um pincel comum, dependendo da qualidade, dependendo de qual é esse pincel. Então ele tem bastante uniformidade, ele também tem uma leve textura e dá um acabamento muito bacana para os nossos trabalhos. Um outro tipo de material, que também é um material um tanto quanto alternativo, seria esse pincelzinho de espuma, que é chamado de pincel mousse, que é um pincel que o pessoal do artesanato e algumas pessoas da arquitetura usam para passar cola nos projetos, seja numa maquete, seja num projeto de artesanato. E ele tem também os requisitos necessários para a caligrafia que a gente vai fazer, que é a caligrafia de ponta chata, porque ele tem a ponta dele, esse acabamento mais fino na ponta, e isso possibilita que a gente faça a caligrafia. Eu habitualmente não uso ele para caligrafia em papel, mas eu costumo usar quando eu tenho que fazer algum trabalho em parede, ou algum trabalho de decoração, algo nesse sentido. Se for uma parede lisa, se for uma superfície lisa, uma madeira, algo que seja liso, ele é uma ferramenta muito boa, porque também tem um baixo custo e ele consegue ter uma gama de tamanhos muito diversificada, então ele tem desse tamanho que eu estou usando, tem menor e tem maior. Então a gente tem essas várias possibilidades e ele aceita diferentes tipos de tinta também. Por ser uma espuma, ela acaba absorvendo a tinta e possibilitando que a gente use o pincel mousse para fazer a nossa caligrafia. Um outro tipo de ferramenta seriam os marcadores, que são ferramentas voltadas para artesanato, para algum tipo de decoração. Os marcadores são ferramentas que eles têm a ponta de espuma. Então, diferentemente do pincel, por exemplo, que tem as cerdas flexíveis, os marcadores, a ponta dele é rígida e a vantagem dele é que ele é mais fácil de ser utilizado justamente por isso. Porque no pincel, como a ponta é flexível, a gente tem que ter um controle maior da pressão e da dosagem de força que a gente coloca. Nos marcadores, por ter a ponta de espuma, uma ponta que é mais rígida, a gente não precisa preocupar tanto. Então a gente simplesmente pode usá-lo encostando no papel e escrevendo as letras que a gente quer fazer. Então o marcador, a desvantagem dele é que justamente por ele ter uma ponta rígida, ele não permite variação de tamanhos e por ele ser uma ferramenta industrial que já vem com a tinta, a gente não consegue ter variação de cor. Então a cor que você tiver o seu marcador vai ser a cor que você vai ter que utilizar. Ele não permite, como no pincel, a gente usar uma cor, depois lavar e usar outra cor. Mas em termos de caligrafia, ele é uma ferramenta que é muito de boa de ser usada. Ele não é tão preciso em termos de acabamento, por ser uma ponta de espuma e um pouco rígida, e às vezes ele vai acabar vazando um pouco de tinta, como agora,
justamente porque a tinta está carregada dentro dele e a gente tem que dosar o excesso de tinta ou não. É uma ferramenta que é muito boa para trabalho de arte urbana ou de decoração, para fazer paredes, decoração de ambientes, coisas nesse sentido, não tão recomendadas para o papel justamente pela questão da tinta e da quantidade de vazão de tinta que ele tem. E a última ferramenta que eu gostaria de apresentar é a chamada Parallel Pen, que é uma caneta específica de caligrafia. Então, ela vai ter já a sua ponta quadrada, é uma ferramenta industrial e que a vantagem dela é que ela possui um reservatório de tinta dentro dela. Então ela tem esse tubinho de tinta que é recarregável, a gente pode tirar e recarregar novamente. E a vantagem é que por ser a tinta está interna nela, a gente não tem preocupação em ficar molhando a ponta e voltando a escrever. A gente pode escrever de forma direta, sem interromper esse fluxo da escrita e o fluxo da tinta. É a ferramenta hoje, entre aspas, mais profissional que existe. E eu falo entre aspas porque, na minha opinião, não existe ferramenta profissional ou ferramenta menos profissional. A ferramenta vai depender da sua finalidade, daquilo que você quer fazer. Se você quer uma textura X, se você quer algo mais rústico ou mais bem refinado. Então não existe isso, na minha opinião, de essa é a ferramenta mais profissional ou essa é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta vai depender da sua finalidade, daquilo que você quer fazer. Mas a Parallel ela tem um refinamento muito grande, porque é uma ferramenta própria para isso, que ela foi criada e desenvolvida para a caligrafia artística como ferramenta de ponta chata. Então a gente vai ver que ela tem uma precisão muito grande, um refinamento muito grande nos traços dela. E se a gente for comparar o traço dela com o traço das outras ferramentas, a gente vai ver que o traço dela é uniforme, o fluxo da tinta é uniforme. Se nesse caso a tinta ao longo dos traços ela ia diminuindo e dando uma textura maior e ficando a cor mais clara, na Parallel isso vai ser constante, porque a tinta dela está dentro dela e é um fluxo contínuo de tinta. E por fim, além dessas ferramentas analógicas, é bom ressaltar que existem também ferramentas digitais para fazer caligrafia, como por exemplo o iPad ou alguma mesa digitalizadora que você pode usar juntamente com algum software, seja o Photoshop ou o Illustrator, e fazer a caligrafia diretamente no meio digital, usando os mesmos princípios, usando as mesmas técnicas, os mesmos traços, mas ao invés de fazer isso analogicamente, você pode fazer isso digitalmente. Então, basicamente, essas são as ferramentas que a gente utiliza, e aí eu vou deixar o link e o nome delas no texto junto com o vídeo dessa aula para vocês depois acessarem e conferirem. E agora a gente precisa falar um pouco das tintas. Qual é a melhor tinta ou qual tinta que eu utilizo geralmente para caligrafia? Bem, quando se trata de caligrafia em papel, a tinta que eu prefiro utilizar, o que eu geralmente uso nos meus trabalhos, são tintas de aquarela, e destaco duas, Aqualine e Ecoline. São duas tintas bastante similares, são tintas coloridas e líquidas, bastante fluidas, e isso facilita porque ela possibilita vários tipos de ferramentas, tanto a Parallel, o pincel, o cálamo, praticamente todas as ferramentas, com exceção da pena caligráfica de metal, é possível de ser utilizada com tintas de aquarela. A vantagem delas é que a gente tem uma gama muito grande de cores e a gente pode misturar essas cores para conseguir algo mais preciso, algo mais exato no que a gente quer. Algumas outras tintas, como tinta guache ou a tinta acrílica, também podem ser usadas. A diferença é que, por elas serem mais espessas, terem uma textura maior, elas acabam não tendo um rendimento tão grande. Então, com alguns traços que a gente fizer, a tinta já vai secar e a gente vai precisar molhar o pincel de novo e continuar escrevendo. É mais por uma questão de facilidade, de praticidade de execução. Mas é sempre bom ressaltar que a tinta vai depender também do objetivo e do suporte, da superfície que a gente vai escrever. Se a gente vai escrever numa parede, por exemplo, a gente tem que usar uma tinta adequada para a parede, uma tinta acrílica, por exemplo. Se a gente vai escrever no papel, a gente usa tintas adequadas para o papel. E aí pode ser a tinta de aquarela, pode ser a tinta guache. Vai depender do nosso objetivo e daquilo que a gente quer fazer. E dentro das tintas ou das pigmentações, é interessante também a gente poder expandir nosso conhecimento para materiais além das tintas tradicionais. Um exemplo disso seria fazer caligrafia usando café, por exemplo, que é um material que não é feito para isso, que não tem essa finalidade, mas que pela sua cor forte e dependendo do tipo de trabalho que você quer fazer,
Se for algo relacionado ao tema, se for uma frase para uma cafeteria, por exemplo, um pôster para uma cafeteria, você pode experimentar usar café para escrever e, dependendo do que for, vai dar muito certo e vai ficar um trabalho muito legal e muito autêntico. Então, o que eu gostaria de deixar é que você não fique preso nos materiais tradicionais, ou que você não fique preso nas tintas e pigmentos convencionais, mas que você entenda o fundamento, que você entenda a lógica por trás e a partir disso você tenha liberdade para experimentar e usar os materiais que forem mais convenientes ou que forem mais interessantes para você, beleza? Em relação à superfície, não existe uma regra. Como eu falei anteriormente, a caligrafia pode ser feita em vários tipos de superfícies, seja num papel, seja em madeira, seja numa parede, seja em metal, em tecido. É importante a gente entender que a superfície, via de regra, quanto mais lisa, melhor para a caligrafia, porque vai possibilitar que a gente faça os traços sem ter nenhum tipo de problema ou sem ter um atrito muito grande. Falando especificamente de caligrafia em papel, também não existe uma regra. A gente pode usar um papel que a gente achar mais conveniente ou que a gente entender ser o melhor e mais adequado. Seja ele um papel branco, um papel colorido, um papel liso, um papel com um pouquinho de textura. Tudo isso é possível e vai influenciar no tipo de escrita, mas nenhum deles é um tipo errado ou um tipo certo. Duas observações que eu faço é, a primeira, evitar papéis acetinados, ou seja, papéis que têm um verniz, porque algumas tintas não vai ter aderência em papéis que têm um verniz. O verniz vai ser uma película que impede a entrada da tinta no papel e quando a gente escrever, ao invés do papel absorver a tinta, ele vai repelir a tinta e vai acabar fazendo uma mancha. Então não dá muito certo. Uma outra recomendação é que quando formos fazer trabalhos finais ou um trabalho para entregar para um cliente, algo nesse sentido, a gente use papéis que tenham gramatura de pelo menos 180 gramas. Porque isso vai dar ele uma maior consistência e ele não vai acabar encharcando ou emborcando. Obviamente que a gente pode usar papéis mais simples ou mais baratos, um Chamex tradicional, um papel com gramatura inferior de 75 ou 90 gramas, para a gente fazer nossos testes e praticar a caligrafia. Mas se tratando de um trabalho final, quanto maior a gramatura, melhor vai ser para o papel absorver a tinta e não ser prejudicado com ela. Então a partir de 180 e até o infinito. A gente pode usar de 250, 300 gramas e isso não é um problema. O único problema são gramaturas muito inferiores, porque o papel vai acabar encharcando e não dando o acabamento e a finalização que a gente gostaria de ter. Então, essa aula basicamente foi para explanar sobre isso. E aí, como eu já falei, eu vou deixar os links de todos os materiais para vocês acessarem, conferirem, verem questões de preço e coisas nesse sentido. Então, acessem, confiram e usem os materiais que forem adequados para vocês. Não existem um material que é mais certo ou um material que é mais errado. O certo e errado depende da sua finalidade e depende daquilo que você quer fazer. Então, valeu e até a próxima aula.